Bom dia, a graça e a paz para todos. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, que está lá em Daniel 6. Eu vou ler aqui desde o versículo 15. Amém? E essa passagem da Bíblia diz Daniel na cova dos leões, tá? Aqui no versículo 15 diz assim: Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interditor ou decreto que o rei sancionou se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões e disse o rei a Daniel: Ó, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Aqui, essa passagem fala de Daniel na cova dos leões. Aqui não vou ler tudo porque ela é muito comprida e o tempo não dá. Então aqui vamos falar assim, os rivais de Daniel, que Daniel estava numa terra estranha, né? Que ele foi vamos falar assim, sequestrado, levado para essa terra lá, né? Ele viveu lá. Então lá tinha os que, como em todo lugar, tem gente que gosta e gente que não gosta. E lá tinha os que não gostavam do Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, para fazer Daniel pecar, eles tentaram tudo que puderam para fazer Daniel, né, se dar mal, vamos falar assim, né? Então, ele falou: o único jeito de parar ele é colocando uma lei para ele não orar, porque eles viam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, com a lei que eles colocou, né? E eles viram Daniel orando. E quando viu, foi lá e falou pro rei que o rei tinha assinado um decreto que não era para, né, ninguém orar, nem eles mesmos orar para os deuses deles lá, e nem, mas o alvo era o Daniel, né? Então foi lá, como não podia, o rei não podia voltar atrás da palavra dele, da assinatura que ele fez lá com o anel, trouxeram o Daniel para o rei, e o rei teve que lançar o Daniel na cova do leão, né? Então o rei lançou, mas o rei fala, né, que pro Daniel que o Deus que ele serve continuamente te livre, né? Que livrasse ele, né? Então, jogaram Daniel lá, colocaram a pedra lá na boca da cova e deixaram Daniel lá. Aí o 18 diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer às suas presenças instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova do leão. E chegando-se lá à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se-ei o caso que o teu Deus, que a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eu não lhe fizesse dano, porque foi achado em mim
inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, aqui, né, o rei perdeu o sono, o rei correu lá no dia, quando o dia amanheceu, para ver se Daniel estava vivo. E Daniel estava vivo. E Deus achou inocência em Daniel, né? Que Daniel não tinha feito nada, nem contra Deus e nem contra o rei. E Deus enviou o anjo, né, para salvar Daniel. Então, às vezes a gente passa pelas provas, todo mundo passa pelas provas, né? Então, quando a gente passa pelas provas e a gente não é inocente, Deus é que nos justifica. Deus é que toma frente da nossa vida. Quando Ele não acha culpa em nós, Deus toma a nossa frente e Deus mostra que Ele é Deus na nossa vida. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel dos leões lá na cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel dentro da cova. Então, ali foi mostrado que Deus era na vida de Daniel, né? Para aqueles que ainda não acreditavam que Deus era na vida de Daniel, e Deus, né, se fez presente, enviou o anjo, esteve com Daniel, fechou a boca do leão, não deu, né? E não teve nada com o Daniel. Aqui o 23 diz assim: então o rei se alegrou sobremaneiras que mandou tirar o Daniel da cova, assim como foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. E ele e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos da nação: e homem de todas as línguas e que habita em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Faço o decreto pelo qual que todo o domínio do meu reino dos homens trema e tema, e perante a Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Amém? Então aqui, né, o rei viu que Deus de Daniel era o Deus vivo, né? Era o Deus e decretou, né, para que todos, né, adorassem ao Deus de Daniel, né? Então, há provas na nossa vida que só Deus para nos livrar e mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E aqueles que lançaram os falsos testemunhos contra Daniel, armaram com Daniel, eles foram jogados dentro da cova do leão. E antes de chegar no fundo, o leão já tinha pegado eles. E não só eles que tramaram, mas as mulheres e os filhos. Então, as pessoas fazem as maldades, fazem as coisas erradas e não crê nas consequências, não acredita. E na consequência, quem que paga? As mulheres, os filhos, que paga também pela maldade de um só na casa, todos pagam pela maldade dos que praticam mal. E quem é colocado dentro da cova do leão? As mulheres e os filhos. Por causa do quê? Por causa das pessoas, por causa dos homens invejosos, por causa dos homens que quer o poder para ele, que não fica contente de ver as outras pessoas felizes. Daniel não fazia mal a ninguém, só fazia o trabalho dele e adorava a Deus e orava a Deus 3 vezes ao dia. Isso incomodava eles, tentaram armar contra Daniel, mas não sabia o poder de Deus na vida de Daniel.
não sabia, o Deus que Daniel servia era um Deus poderoso e justo, e justo. Deus é amor? É, mas também Deus é justiça. Então a Bíblia também fala que ninguém zomba de Deus. E tudo que o homem planta, ele vai colher. Então, cuidado para que nós não possamos ficar levantando falso testemunho contra as pessoas, querer prejudicar elas, ainda mais se for servo de Deus e for inocente. Então, aqueles que saem falando mal, falando da vida daqueles que servem a Deus, cuidado, muito cuidado. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é justo, Deus é justo. Deus não deixa o inocente como culpado, não deixa. E Deus faz justiça, e Deus fez justiça na vida de Daniel, e todo o reino soube quem era o Deus de Daniel, que era um Deus vivo, que agia, que fazia e acontecia. E quando ele não achou nada que possa acusar Daniel, nem contra Deus e nem contra o rei, que Daniel não fez nada nem contra Deus, nem contra o rei, Deus entrou com a justiça dele e Daniel foi justificado. Então eles foram ver que quem era Deus na vida de Daniel. Então Daniel tinha um Deus vivo, né? Então o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus justo, é um Deus fiel. Amém? Então, aqui Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel lá dentro da cova dos leões. Amém? Então, Deus às vezes não nos livra da prova. Ele está conosco passando pela prova. E para nós ser aprovados, nós temos que ser inocentes diante de Deus, para que haja aprovação e que nós possamos passar por outra etapa em nossas vidas. A nossa vida é uma escola. O nosso professor, o mestre, está nos ensinando. Então, faça o que o mestre manda. Então, faça o que o mestre diz para você fazer. Seja obediente para que você seja aprovado. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor nesta manhã. E desde já, eu agradeço, Pai, por esta palavra que o Senhor falou comigo nesta noite e eu trouxe nesta manhã, Pai. Obrigado, que aqueles que possam escutar, ouvir e ver este vídeo, essa palavra, que esta palavra venha testificar no coração de cada um deles, Pai. Que hoje, Senhor, seja um dia abençoado, próspero, de vitória, prosperidade, de fartura, de muita paz, amor e saúde nos lares, nas famílias, aonde essa pessoa for ouvir este vídeo, Pai. Que o Senhor possa entrar e trazer, Pai, a Tua paz, Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, que renova em cada manhã e renovou nas nossas vidas nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Até a próxima.